Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Ricardo Alvarenga. Ele é diretor internacional da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, ou ACB. Seja muito bem-vindo, doutor. O senhor acompanhou os atos do dia 8 de janeiro. O que o senhor viu naquele dia? Na verdade, eu acompanhei pela televisão os atos do dia 8 e primeiro eu vim acompanhando as manifestações pacíficas com mais de 60 e tantos dias nas portas dos QGs. Né? Certo. Eram manifestações dentro do artigo 220 da Constituição, da liberdade de expressão e livre manifestação. Né? E no dia 8 teve uma manifestação que eu comecei a ver na televisão, eu nem acreditei. Eu falei, mas vão manifestar para os prédios públicos vazios? Né? Uhum. Não tinha ninguém, um dia de domingo, um final de semana. Né? E uma coisa que eu não vi a racionalidade e o efeito daquilo ali. Porque para você manifestar, você tem que ter alguém ouvindo o que você está manifestando. Você tem que ser visto, né? E ouvido. Então, quando você vai para a Esplanada, para o Palácio Planalto, ou para o STF, ou para o Congresso Nacional, o Senado e Câmara, subentende-se que você quer passar a mensagem a alguém, né? Exato. E em recesso do Legislativo, recesso do Judiciário, recesso forense, e todo mundo sabia que o Lula estava em São Paulo e dia de domingo ninguém fica lá, né? Então, Exato. eu não entendi. Aí os manifestantes foram para lá, né? E tem até alguns áudios que saíram sobre o interventor falando que já estava sabendo de tudo. Inclusive, eu vou até passar para a produção aqui, né? E muito estranho, né? Interessante, doutor, só te cortando um instante, é que os manifestantes que saíram do QG entrando ali logo depois da rodoviária de Brasília, eles foram parados pela PM, pela Polícia Militar, e foram revistados. Então houve uma revista desse pessoal. E mais adiante, aí depois nós tivemos imagens de pessoas, vândalos, já dentro do Palácio do Planalto e dentro do STF. Havia infiltrados então, doutor? Primeiro que você falou uma coisa importante. O 395M é depor o governo sobre grave ameaça, né? Que é um crime de 4 anos a 14, ele foi descaracterizado. Porque se ele foi revistado, não tinha bombas, não tinha armas, não tinha nada, como é que você vai depor um governo sobre grave ameaça? E outra coisa, para você depor o governo, subentende que o governo esteja lá. Como é que você vai depor uma cadeira vazia? Então esse crime também foi abaixo. O Exato. crime do terrorismo, a PGR já afastou. Né? Então não existe Exato. crime de terrorismo. Né? Então a imprensa que vive lacrando, chamando de golpista e terrorista, esses dois crimes, pelo Código e pela Lei 3.360, 3.320, né? Não existe crime de terrorismo do Brasil, né? Através de manifestação. Foi uma emenda colocada na época da Dilma pelos próprios esquerdistas. Então dá a César o que é de César. Se não tem na lei, não tem terrorismo. Exato. A PGR e o Ministério Público descartou esse crime. Já descartou. Ou seja, as pessoas que foram chamadas de terroristas, elas podem simplesmente ingressar na justiça contra os veículos de comunicação que a chamaram assim. Sugiro a todos, parentes, amigos que também estão sendo lacrados e as vítimas dessa mídia irresponsável que fala desse crime impossível, né? Então, o terrorismo é uma coisa muito mais complexa, com muitas conexões, né, para poder falar isso. Então, é irresponsável o jornalista que chama isso de terrorismo, que já foi afastado. Então, cuidado, você pode estar recebendo uma intimação aí para pagar de 100 mil a 500 mil, dependendo da empresa e a possibilidade financeira de pagamento de indenização. Mas, doutor, houve uma manifestação muito agressiva na época contra o governo de Michel Temer. E aí quebraram o Ministério da Agricultura e etc, etc. Ninguém foi preso ali na hora. E o que mudou de lá para cá? Na verdade é o seguinte, já invadiram a FUNAI, já invadiram o MEC várias vezes. Várias vezes. Já invadiram o Ministério da Fazenda várias vezes. Já invadiram o INCRA, já invadiram o Congresso Nacional, quebrando toda a entrada lá, tem fotos e vídeos jogando vasos. Os governos do PT. O governo do PT.
Inclusive, se for funcionar a lei para todos, o Boulos não podia ser diplomado, porque a lei de terrorismo ela não prescreve, né? Então, ele invadiu a Fiesp, junto com o partido dele, né, com o PSOL, e do movimento de luta pela casa própria, MST. Parece que teve até um óbito nessa invasão da Fiesp, né? Sim, sim. Então, se tem terrorismo para um lado, tem que ter para o outro. A lei não pode ser para um. Então, o Boulos não pode ser deputado, porque é uma lei imprescritível, né? Então, o terrorismo não prescreve. Então, alguém pode ingressar contra ele. Pode ingressar, né? Dizendo que se imputar esse tipo penal para esses manifestantes de terrorismo, imputa também para o deputado Boulos, que invadiu a Fiesp. Tem foto, ele incitando tudo, né? E entrando dentro da Federação das Indústrias de São Paulo. Doutor Ricardo, após o episódio de 8 de janeiro, o senhor, através da OACB, começaram a desempenhar um trabalho muito digno, muito bonito, junto aos presos, aos patriotas presos. E a maioria absoluta de gente sem antecedentes criminais, não é isso? E o senhor conseguiu que 90% dos paraibanos que estavam em Brasília fossem soltos. Foi isso mesmo? Conta a história para a gente. É o seguinte, nós chegamos, tem inclusive um relatório do Ministério Público Federal, mas foi muito mais gente. Ele diz que 500 pessoas foram libertadas lá no campo de concentração, na academia da Polícia Federal, né, e lá. Então, nós, todos os advogados, inclusive a OAB esteve presente, do Distrito Federal, parabenizar aí a seccional através da sua prerrogativa, né? E nós, todos os advogados que estavam lá, independentemente de viés e de corrente política, né, e partidária, fomos atrás dos direitos humanitários. Foram todas as pessoas acima de 60 anos foram libertadas e com alta comorbidade. Eu acredito que mais de 1.500 pessoas a 1.200 pessoas foram libertadas lá por questões humanitárias. Por quê? A gente falava para o delegado da Polícia Federal que a gente ia processar eles, porque eles tinham uma nota de culpa pronta, Ctrl-C, Ctrl-V, com 8 artigos, imputando a 48 anos de prisão. E o mais grave, com 4 tipos de testemunhas com o mesmo CPF. Como é que você consegue ser testemunha de um auto de prisão em flagrante, né, e uma nota de culpa, de 1.500 pessoas, sendo que você não vai estar presencialmente, onde nós estudamos, Noni? A gente sabe que o auto de prisão é personalíssimo, ou seja, precisa da testemunha estar presente. E estavam havendo audiências e autos de prisão coletivo, de forma onde 200 delegados e membros da Polícia Federal estavam vindo do Brasil todo, e uma sala faziam autos de prisão de 10, 15 pessoas ao mesmo tempo. Então, é impossível uma pessoa testemunhar, né, essa situação. O tipo penal, o delegado é que faz a investigação e define o tipo penal. Né? E esse tipo penal estava pronto, Ctrl-C, Ctrl-V, um xerox, né, imputando 48 anos de prisão. E eu falava, e os advogados falavam para os delegados e protestavam. O senhor é que tem que conduzir o auto de prisão e a investigação. Não quem mandou prender. Ele disse que não tinha jeito porque a nota de prisão estava pronta. Então, é nulo de pleno direito todas essas prisões por diversas falhas processuais. Primeiro, você passou de 48 horas a 24, né, a pandemia instalou para 48, no auto de prisão. Então, não faz auto de prisão depois de 48 horas. Acabou o flagrante. Depois, audiência de custódia. Né? Você é uma audiência de custódia, tem audiência que aconteceu 6 dias depois. Fato. Como é que você tem uma audiência de custódia 6 dias depois do fato? E na audiência de custódia, há mesmo erro. Né? Os juízes eles estavam tutelados, onde tinha uma determinação aos juízes federais e ao Ministério Federal que já estava, né, o inquérito formado e a decisão já estava formada. Ou seja, eles só pegavam aquilo ali, ouviam, reportavam e remetiam para a instância superior. Né? Ou seja, eles tiveram delegados, Ministério Público, advogados, né, todos ficaram amarrados. Né? A gente ficou, na verdade, numa situação eu até brinquei, uma robotização, ou seja, ninguém poderia fazer nada, porque já estava tudo pronto. Né? Para mim, e as prerrogativas dos advogados?
dos advogados, dos juízes, dos delegados. Esquece. Não existe. Por quê? O delegado não foi delegado, ele não definiu a tipificação penal. O juiz da audiência de custódia, tem vários, está tudo gravado. Os juízes falaram, olha, a gente não pode decidir. O Supremo, né, ele proibiu a gente decidir, e tem uma decisão, isso eu posso falar, porque está lá escrita a decisão, dizendo que os juízes só estavam lá para colher as informações e era uma como é que fala? Uma competência delegada subordinada. Meu Deus do céu. Eu nunca vi subordinar, né, um juiz federal a alguma coisa. Né? Isso é a primeira vez. Isso com certeza não está na... Você não aprende isso, você não vê isso nas aulas na escola de magistratura e na escola de direito, eu nunca vi, né, delegados federais bem capacitados e juízes federais bem capacitados sendo tutelados pelo um outro poder. Então, por que chamou a presença deles? E, no meu entender, o juízo é impróprio. Por quê? Por quê? Para mim, só existe o crime de vandalismo, né, de depredação e invasão de prédio público. Quem é que defende os prédios públicos? A Justiça Federal, o TRF. Exato. TRF, não o STF. Tirando aqueles que invadiram o Supremo Tribunal Federal, mas não no processo, mas sim na investigação da invasão do Supremo Tribunal Federal, né, o resto tem que ser remetido, e quem tem que decidir, o juiz competente para decidir sobre vandalismo e invasão, é o TRF, é o Tribunal Regional Federal, o Juiz Federal, que ele é que defende o patrimônio público. Né? Então, para mim, já tem esse erro. Né? Exato. É um erro de origem grave. Né? O juízo, no meu ver, é incompetente para julgar invasões ao prédio público. E se você afastou terrorismo, afastou o 395M, você sobrou o quê? O quê? Invasão e depredação e vandalismo. Agora, o resto, né, o ônus da prova é para quem acusa. Ah, mas ameaçou, disse que ia matar, disse que não sei o quê. Aí você tem que pegar a tipificação penal para aquele indivíduo. Nem todos fizeram a mesma coisa. Você não pode arrolar todo 1.500 pessoas no mesmo crime, independentemente de onde ele estava, o que ele estava fazendo. Se estava no gramado, se estava no QG, se estava na esplanada, se invadiu, se quebrou, se vandalizou ou se ameaçou. Como é que você bota todo mundo na mesma panela e tal? Para mim, isso aí... e diversas pessoas já falaram, inclusive dos Estados Unidos, que foi a maior prisão coletiva da história do mundo. Tirando aquela do Hitler, que pegou e botou os judeus e levaram para Auschwitz, né? Que foi a maior prisão coletiva do mundo, está concorrendo essa prisão com a prisão de Hitler. Né? Foi a maior prisão coletiva da história do mundo. Né? Doutor Ricardo, o senhor esteve lá no ginásio da Polícia Federal. O que o senhor viu lá naquele dia? Eu vi uma desumanidade. Eu vi pessoas dormindo no chão. Eu vi pessoas que vêm do Nordeste e outros lugares com muito frio. Né? No início tinham até crianças, né? Até afastar as crianças, e não vi um relatório para saber se as crianças todas já estão abrigadas. Cadê o Conselho Tutelar? Eu gostaria desse relatório, essa publicidade dos seus atos, se essas crianças já estão com a família. Quando eu cheguei à noite, né, praticamente eu dormi lá, porque as audiências terminavam 5 horas às 5h40 da manhã. Meu Deus. Eles queriam dar celeridade por causa do auto de prisão, né, e não conseguiram, porque era muita gente, né, e as oitivas, né, do auto de prisão ficavam até 5h40, 5h45, saí várias vezes da madrugada. Né? Então, os advogados não dormiram, que estavam lá. E o que eu fico triste é que dessas mais de 1.000 e tantas pessoas lá que foram presas, né, não teve advogados para todos. Quase a metade não foi assistida por advogado no auto de prisão. Isso também é uma nulidade. Cadê o direito dele? Eles pediam um advogado, mas não tinham. Então, todos que estavam lá, tanto da OAB, tanto Prerrogativa, nós, outros que vieram, né, a gente foi no clamor. Vimos as imagens de diversos advogados, porque os advogados de fora, que tinha muita caravana de fora, chegou depois. Né? Então, a gente ficou lá eu tenho vídeos que eu te passei, mostrando que aquela oitiva coletiva, aquilo ali foi muito complicado. E dá para ver que vários estavam sendo ouvidos sem o direito ao contraditório, ampla defesa e direito do advogado. E a questão humanitária.
Demorou muito, que eles ficaram quase 8 horas rodando em Brasília. Mulheres defecaram no ônibus, fizeram xixi no ônibus, estavam apavoradas, né? O terror psicológico é muito grande, porque tinha Exército, tinha Polícia Federal, tinha Força de Segurança Nacional, helicópteros por cima, ou seja, isso é um terror psicológico. Então as pessoas já chegaram aterrorizadas, né? E tinham lá moradores em situação de rua, pipoqueiro, vendedor de capinha, médicos que atendiam dentro do QG, psicólogos, advogados que estavam no exercício da profissão, que foram chamados, foram todos detidos. Nós temos 8 advogados, né, que estão presos no 19º Batalhão da Polícia Militar. Outros advogadas, são 5 advogadas, também estão lá. E outros advogados que não querem falar nem que são advogados, com medo de sanções. Tem militares da ativa que não estão falando que são militares, com medo de sanções. Meu Deus. Então, essa situação. O Ministério Público Federal disse que foi o maior colapso do sistema prisional no Distrito Federal. Está colapsado, lotado. Tá. Tem um relatório do Ministério Público Federal que tem mais de 1.000 presos, muito mais de 1.000, a maior na Papuda, e mais de 800 ou 900 a maior no presídio feminino do Gama, Colmeia. E ocorre o seguinte, já começou o Covid lá dentro. Já parece que tem mais de 26 pacientes, 26 patriotas, mulheres que estão com Covid e os homens também. Então, a ala 1 da presídio do Colmeia está isolada, né? E aí você sabe que é um contágio no vento, né? Presídio, né, lotado, manejo difícil, ficaram 1 semana e pouco sem deixar entrar a Cobal, kit de higiene, limpeza e a roupa, né? Só vamos entrar agora amanhã, sexta-feira. Nós estamos chamando você, que é advogado, que queira ir para lá ajudar, mesmo que não seja criminalista, porque só entra para 3 pessoas. Nós temos agora para todos o kit de higiene e limpeza, só que não está faltando advogado para entregar, porque são quase 900 e tantas pessoas que continuam detentas, e eu tive informação que a PGR ainda vai entrar com pedido de mais 300 prisões. Onde é que vai caber esse povo? Gente, é botar a tornozeleira, liberar e mandar para casa. E o custo do processo vai normal. Isso é o correto, né? Porque não são, o interessante é que se solta bandidos, tipo traficantes, e pega pessoa que nunca fez nada na vida, inclusive gente que sequer quebrou vidro, estava ali por acaso na esplanada. Eu sei de um caso de um médico que ele estava passando ali, parou o carro para ver a movimentação, deixou a mulher no carro e ele foi preso. Advogados que estavam no exercício da sua profissão, atendendo as pessoas, botaram no ônibus e levaram. Mas, doutor, eu gostaria de saber o seguinte, 2 casos me chamam a atenção. Como é que é a história da dona Mércia Cruz, uma senhora de 60 anos? Dona Mércia Cruz, eu faço um apelo. Essa senhora tem muita chance de ir a óbito. É um caso gravíssimo, ela já deu baixa 2 vezes, foi para o hospital de base e foi atendida às pressas, já deu infarto. Ela botou stent, ela tem um síndrome da válvula mitral, ela tem uma válvula no coração. Uma senhora de quase 60 anos, 58 e pouquinho, ela tem 12 comorbidades relatadas em audiência de custódia, relatadas no auto de prisão e não liberaram. É uma paraibana que está sofrendo muito. E eu quero deixar aqui, nessa câmera aqui, você, juíza da VEC, Leila Cury, vocês, sistema prisional, presídio feminino do Gama, você, juiz da audiência de custódia do Ministério Público Federal, se a senhora Mércia Cruz Mesquita falecer, é responsabilidade do Estado, que ela é uma senhora idosa, com muita doença. Em qualquer prisão do mundo, ela já estava liberada. Se ela morrer, a culpa vai ser de vocês. E o caso lá do senhor Epaminondas, que levou um tiro? Que história é essa? Epaminondas, eu tomo até uma água, porque essa aqui a gente... o senhor Epaminondas, ele... Depois a gente vai mostrar as imagens dele, né? Você tem as imagens? Dá para mostrar? Vou colocar ali. O senhor Epaminondas Nunes é um senhor pacífico, de 53 anos. Ele tem a aposentadoria mais baixa do Brasil, que é o BPC, Benefício da Prestação Continuada, porque ele tem 7 vértebras e problemas de coluna gravíssimos, ele está aposentado. Ele anda com dificuldade. Ficou 58 dias se manifestando pacificamente, conforme o artigo 220 da Constituição. E ele foi para a esplanada se manifestar, que é uma coisa natural em Brasília, pacificamente.
É um senhor que o senhor vai ver que é cristão, serviu o exército, é uma pessoa da paz, uma pessoa que nunca pregou a violência. E aí ele foi no banheiro químico, que ainda tinha lá da posse do presidente que está no poder, né? E ele usou o banheiro químico e depois foi a caminho. Aí ele viu diversos patriotas levando bala de borracha, jogando bomba dos helicópteros e tal, e é uma coisa natural. A pessoa até tentar se defender, né? Está jogando bomba na sua cabeça, você vai para debaixo de qualquer prédio, marquise, para poder se proteger. E aí ele chegou próximo da rampa e estava fazendo um movimento contrário. Gente, vamos embora, vamos embora. Né? E ele viu que tinha até alguns militares que estavam protegendo ele. E ele pegou esses militares e falou, me ajuda, vamos trazer esse pessoal embora, vamos sair daí e tal. Ele não entrou no prédio. Aí, por relato deles, nós estamos em investigação, uma agente do Congresso Nacional, não se identificou que se ainda é do Senado ou da Câmara, é a tal da Polícia Legislativa. Eu sempre tive restrições, esse nome, Polícia Judiciária, Polícia Legislativa, porque precisa de muito treinamento para você segurar uma arma. É verdade. E ela pegou uma escopeta bem próximo dele, porque rachou todo o seu osso, um osso facial em 3 lugares, ou seja, foi um tiro com muita violência. Rapaz. E se fosse uma arma letal, tinha matado ele. Então, a intenção dela é dolosa, a intenção dela é a óbito. Foi de cima para baixo, todo mundo diz que não se dá um tiro de cima para baixo, que é como se estivesse caçando uma pessoa, como se fosse um animal. E ele furou o olho, desmaiou na hora, demorou um pouco dele ser atendido, aquela confusão. Aí 2 patriotas levaram e teve um herói, que foi um bombeiro, um sargento bombeiro, que levou ele no caminhão do bombeiro, teve muita dificuldade, né, de assistência. Quando chegou no hospital de base, esse sargento teve que dar voz de prisão, falou, eu vou dar voz de prisão se vocês não atenderem o senhor Epaminondas. Só por isso atenderam o senhor Epaminondas, porque ele teve que dar voz de prisão. E a doutora Lorena, no hospital de base, fez a cirurgia dele, entubou ele, tirou o olho. Imagina você acordar e descobrir que você está cego de um olho. Só que a pressão, e eu acho que não sei que se foi ele bateu, alguma coisa, afetou o outro olho, né? E esse outro olho também tem uma catarata pela idade, e ele está com 20% da visão do outro olho. Então, o senhor Epaminondas Nunes está precisando muito do apoio de vocês, ou algum médico do Hospital dos Olhos de Brasília, algum médico que doe essa cirurgia, né? Porque ele está com eminência de ficar cego dos 2 olhos. A cirurgia dele está orçada em 22 mil, é isso? 22 mil. 18 mil a cirurgia, mais o anestesia, pré-operatório, pós-operatório, remédio, dá uns 22 mil. Pode doar para o próprio CPF dele, ou então ver uma forma, procurar a gente. Eu não quero nada, o dono não quer nada, a gente não faz isso, é direto para ele ou o hospital dos Olhos de Brasília. Agora, o que eu quero dizer é que os brasileiros estão doentes. Nosso país está doente. Nosso país, que é um país eminentemente cristão, as pessoas estão com o coração tão duro, né? Tem pessoas que querem essas pessoas mortas dentro do presídio, querem essas pessoas com tratamento desumano. Eu não vi direitos humanos entrar lá dentro. E até agora nada de direitos humanos, né? Não importa. O Ministério Público Federal foi fazer uma visita dia 21 e teve 2 defensores que foram lá, viram a confusão, tentaram fazer alguma coisa, viu que era humanamente podia fazer nada e foram embora. E aí o que acontece? Ocorre que seu Epaminondas podia ser seu pai, podia ser seu filho, podia ser um ente querido seu. Agora, aqueles que levantavam, Antônio, o cartaz, censura nunca mais, né, tortura nunca mais, ditadura nunca mais, estão aplaudindo a maior prisão coletiva da história do mundo, que botaram num centro, que para mim aquilo ali não era um ginásio. Eu me senti como se estivesse numa guerra. Pessoas, as velhinhas caíam no chão, hipertensão, diabetes. E aí falavam para as velhinhas, elas já sabiam que iam pegar 48 anos de prisão, porque falou para o ginásio todo que a nota de culpa estava pronta. Você tinha que ver. Você chegar para uma pessoa que nunca teve uma passagem na polícia, senhora de idade, falar que ela vai pegar 48 anos de prisão, falar, nunca mais vou ver a família, desmaiava, caía, machucava. E teve uma senhora
que tem um vídeo que corre, a gente pode até passar aqui. E a senhora Maria José, da Paraíba, se quiser entrevistá-la, ela é técnica de enfermagem, eu não sou dessa área. Quando eu cheguei à noite, o ginásio começou todo mundo a gritar: morreu, 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 morreu. Eu não tenho habilitação para saber disso, eu estava do outro lado. Então não posso afirmar. Mas que essa senhora e outros pegaram o pulso dela, disseram que ela morreu e que os bombeiros levaram, né? Não sei para onde levaram, e nunca mais soube. Não tem uma notícia dela. Não tive notícia dessa senhora. Tem uma pastora presa também, ela é capelã, é isso? É capelã do Exército Brasileiro. É a Lucimar? Pastora Lucimar Franklin Siqueira. Pastor Lucimar, pare de fazer jejum e oração. A senhora já fez o que tinha que fazer. O jejum e oração, você tem que ter acompanhamento médico pela sua idade. Ele tem que ter, ele não pode ser total. Ela está fazendo jejum há quantos dias? Jejum há 5 dias. Ela já não tem mais força. Ela está em depressão, caiu no chão. Né? E agora que a pastoral está podendo entrar, outra coisa, outro crime. Não deixaram os pastores e os padres entraram. Parece que só ontem que teve uma missa lá no presídio feminino. Né? E tem que ter qualquer presídio do mundo. Não se pode fechar a possibilidade de uma assistência pastoral, assistência religiosa, quanto mais no momento desse. Para isso que, rapaz, eu vou te contar. Sabe quantos médicos tem o sistema penitenciário Papuda e o presídio feminino do Gama? Quantos? É uma médica, aí tem um rodízio, tem a outra, para esse povo todo. Você acha que tem remédio para todo mundo? Se o cara passar mal, você acha que a escolta vai conseguir levar ele para o hospital mais próximo, dar um infarto? Né? Tem gente lá, tem autista, tem gente com AIDS, tem gente com comorbidades gravíssimas, né? Nesses presídios. Né? O Estado, e a gente que paga o Estado, vai ser responsabilizado se tiver alguma morte. Exato. Doutor Ricardo, nós estamos encerrando aqui, indo para o final da nossa entrevista. Eu só gostaria de saber sobre o caso lá do índio Sererê. O índio Sererê, o senhor me fala dele? Quase foi a óbito, por falta de medicamento de diabetes. Ele é por falta de tratamento. Jogaram ele lá, a mulher ficou 45 dias para fazer um videoconferência com ele e depois ela conseguiu presencialmente isolar ela da esposa 45 dias. Ele está na ala 7, no bloco 7, mas ele tem comorbidades, a comida lá não é essa melhor coisa do mundo, quanto mais para um diabético, ele não tem a dieta adequada. Quase levaram o índio Sererê a óbito. Agora o índio Sererê ele teve uma serenidade, porque o povo dele, chavante, é um povo de guerra. São 80 mil chavantes no Brasil, né, de 80 a 100 mil, e também os cintalagas, que são índios. E ele que pediu, gente, não venha para Brasília. Se ele fizesse uma mensagem ao contrário, esses índios vinham para cá, porque os índios são unidos. Ele criaria aquilo caos. Né? Eu nunca vi uma falta de humanidade, principalmente com nossos povos tradicionais, e botaram esse índio Sererê, que eu não vejo potencialidade dele criminosa nenhuma, ele não tem antecedente criminal. Não sei por que o pastor Fábio, ele, o Átila, estão presos até hoje. Já se passaram, vão passar 60 dias. Meu Deus. Né? E eles vão estar presos lá em prisão provisória. Qual é o seu apelo hoje, para a gente encerrar? Eu quero que todos divulguem. Vidas dos patriotas importam. Vida dos patriotas importa. Eles são brasileiros, independentemente de qualquer paixão política. Isso. E do mesmo jeito que me compadece as torturas que tiveram no Brasil, né, me compadece as pessoas que morreram, né, na ditadura militar, de um lado ou de outro, né, ou do lado, né, dos tenentes que morreram, aqueles filhos dos funcionários do Adhemar de Barros Filho, governador do São Paulo, que exterminaram, mataram eles, né? Do embaixador dos Estados Unidos, que foi colocado em cárcere, do banco que foi invadido, da bomba no aeroporto de Guararapes, que teve várias vítimas, e dos que foram feitos justiçamento, ou seja, que eram da própria esquerda, que mataram a própria esquerda, né? Eu quero dizer que todos somos brasileiros. Chegou a hora da paz social, chegou a hora da compaixão, da humanidade. Se você que está me ouvindo aí vai aplaudir esse tipo de prisão coletiva de forma que não tem humanidade para essas pessoas, pessoas que estão com chance de ir a óbito, suspeita de pessoas que já morreram, o senhor não é brasileiro, porque o brasileiro é um povo pacífico,
um povo humano e um povo solidário, né? Então, o meu apelo é isso, né? O Brasil está doente e nós precisamos tratar ele, né? E precisamos de muita fé. É um povo que se diz cristão, que se diz temente a Deus. E, nesse momento, eu estou vendo muito ódio, muita bilis, né, dos dois lados. E a gente tem que pacificar. E nós temos que, principalmente, tratar pessoas como seres humanos e ver o direito e o Estado democrático, o direito restabelecido, as leis restabelecidas, para o Brasil não ser confundido, porque hoje, no meu ver, o Brasil já vive uma ditadura e um Estado autoritário, né, um Estado, né, de exceção, Estado de exceção que nós estamos vivendo, enquanto não restabelecer as prerrogativas constitucionais. Ele está ali na Constituição Federal, né? Você tem direitos assegurados pela Constituição. E ninguém modificou a Constituição. Então, alguma coisa está acontecendo aí. Nós não podemos viver num país à sombra da censura, diversos canais de televisão e pessoas censuradas, né? Inclusive, eu vou ter alguma retaliação, eu já sei disso, né? Agora, eu quero dizer também que a gente não pode viver sob a sombra do medo. O que querem implantar no Brasil, né, e a ditadura, como é que se implanta uma ditadura no mundo? Censura as pessoas, desarmam as pessoas, e além de desarmar e censurar as pessoas, calam-se as pessoas. Desarmam as pessoas de bem, né? Do medo. As pessoas de bem. Né? Porque um CAC ele tá sob a égide do Estado. Sim, ele está devidamente registrado. Então, na verdade, um Brasil que está completamente ao contrário. O bandido está armado, o povo de bem está desarmado, né? E, além disso, as pessoas não podem falar. Aqui eu estou vendo o Doni e eu, e a gente pisando em ovos, porque não temos a liberdade de expressão. Hoje nós conversamos com o Dr. Ricardo Alvarenga, e muito obrigado pela audiência, e até o nosso próximo encontro aqui no Pandora News.